Pessoal, vamos fazer nosso barradinho de tecido, tá? Com o festonezinho como acabamento na beiradinha. Então, o que a gente precisa para fazer esse trabalho? A gente vai precisar de uma fraldinha, eu vou abaixar aqui pra gente começar. Nós vamos precisar de uma fraldinha, tá? Já embainhada, uma fraldinha de boca. Ela embainhada, ela fica com 32 centímetros. E vou precisar de uma tira de tecido 100% algodão, de boa qualidade, né? Esse corte para esse barradinho, ele tem 24 de altura por 36 de largura. 24 porque eu quero que ele fique pronto com aproximadamente 10 centímetros, porque eu vou tirar o corte do festonê e vou tirar as costuras. E de largura, sempre sobrando 2 centímetros para cada lado. Então, essa minha fraldinha tem 32, com mais 4 centímetros, 2 de cada lado, vai ser um corte com 36 centímetros. Se a minha barrinha se o meu espaço onde eu vou colocar a barrinha tem 32 centímetros, então eu vou fazer duas partes de 16 centímetros. Para uma barrinha ficar sempre perfeitinha, para ficar sempre bonita, ela precisa ter sempre as partes do mesmo tamanho. Então, você pega o total que você tem para preencher e divide pelo tamanho mais próximo que você tem a sua barrinha, né? Então, é melhor você trabalhar com um espaço menor mais vezes para ficar igual do que você fazer um grande e um pequeno, porque aí não vai ficar tudo certinho, tudo do mesmo tamanho, né? Então, vamos lá. Se o nosso espaço tem 32 centímetros, eu vou fazer duas partes de 16. Então, eu venho aqui, marco a partir do meio, sempre do meio, tá? Você faz um vinco no tecido, bem vincadinho, achando o meio do tecido. A partir do meio, você marca 16 para um lado e 16 para o outro. Faz um traço com uma régua, tá? Uma linha bem retinha aqui, porque essa linha a gente vai utilizar ela depois para fazer a marcação do início da sua barrinha e do final da barrinha. Tá? Então, você faz uma linha reta e vai precisar dela também na hora de fazer o fechamento, tá? O fechamento aqui da lateral do nosso barradinho. Então, vamos fazer o seguinte, a nossa barrinha, ela tem a altura dela, nosso festonezinho, 1 centímetro. Então, eu preciso marcar o meio da altura do meu festonê. Só que eu preciso deixar uma margem aqui embaixo para mim poder prender isso aqui no bastidor. Né? Então, eu vou deixar uma margem de 1 centímetro. Se a minha barrinha tem 1 centímetro, eu vou deixar aqui, então, 1 centímetro da margem que eu preciso, mais meio centímetro. E vou marcar o início da minha barrinha, da minha primeira parte da barrinha. Então, eu venho aqui e marco 1,5 centímetros. Faço uma bolinha. E vou marcar o final da minha parte, dos meus 16 centímetros. Então, eu venho aqui e marco 1,5, que é o meu final. Agora eu vou fazer a colocação do bastidor. O bastidor, eu vou usar só uma intertela, vou colocar no bastidor só a intertela de rasgo fácil. Eu uso a intertela de rasgo fácil para essas situações grossas, tá? Essa intertela que não desfia, eu coloco só a intertela de rasgo fácil no bastidor, bem colocadinha, sobrando para todos os lados. Olha, ela não pode ficar faltando intertela, porque depois ela não vai ficar firme. Chega na hora de você destacar a sua barrinha, ela pode soltar, tá? Então, bem colocadinho. Cuidado para não rachar o bastidor na hora de colocar, tá? Aperta. Olha, bem pandeirinho, sobrando para todos os lados. Agora, a gente vai preparar a matriz para colocar na máquina. Se eu tenho um programa de edição de bordado, eu posso colocar a minha matriz e dar uma olhada, ver se tá tudo certo, né? Acertar o tamanho, ver como é que faz, o que faz primeiro, né? Se ela tem parada de corte. Então, eu trabalho com o Wilcon, né? Você pode fazer isso no Inbird, no Bad Design. Coloca a sua matriz, né? Verifica o tamanho que ela tem. Aqui a minha tá com 15,6. Se a minha barrinha precisa estar com 16 centímetros, eu só dou uma ajustada nela.
ajusto ela para 16 centímetros, venho aqui e olho o que ela faz a primeira cor. Ela tá fazendo um zigue-zague, né, mostrando para mim que ela tem uma parada de corte. Então, se tá tudo certo com a matriz, eu vou agora salvar no pendrive e colocar na máquina. Esses ajustes pequenininhos que você faz na matriz não tem problema. Você não pode fazer grandes, aumentar a matriz muito ou diminuir muito. Principalmente diminuir, que pode ter um acúmulo de ponto. Mas se você faz isso num programa de edição de bordado, a chance de dar errado é menor. Você pode aumentar e diminuir na máquina. Só que na máquina, às vezes, você dá um toquinho que você dá, não fica no ajuste que você quer, mas dá certo também. Então, eu vou levar isso aqui na máquina agora, salvar no pendrive e levar na máquina para a gente começar. Colocada a minha matriz na máquina, eu vou verificar o posicionamento dela, para que lado que ela tá, se vai dar certinho na colocação, na hora que eu colocar o bastidor. Não posso esquecer de verificar isso, porque para não ter perigo de bordar a matriz na posição errada, né? Eu tô usando em cima a linha de bordar normal, e embaixo eu coloco sempre, quando é barrinha, eu coloco sempre a linha da mesma cor, mas eu uso linha de costura da mesma cor embaixo. Eu não uso linha de bordado embaixo, eu uso linha de costura. Mas para fazer bem caprichadinha a barrinha, eu gosto de usar a linha da mesma cor. Eu coloco só a intertela de rasgo faixa no bastidor, coloco o bastidor na máquina. Eu vou usar também fita crepe, tá? Então é bom vocês deixarem a fita crepe na mão, que a gente vai usar para prender o tecido no bastidor. Vou colocar a nossa barrinha. Se eu for colocar a barrinha nessa posição, com a parte fechada da tira, nós estamos trabalhando com a tira dupla, né? Porque a nossa barradinha é dupla. Então, se eu for colocar a parte fechada para cá, a minha barrinha tá certa, olha, ela tá com o acabamento do festonezinho virado para lá, né? Com os gominhos do festonezinho. Então, tá tudo certo. Eu vou aproveitar essa intertela para fazer as duas barrinhas. Então, eu vou chegar aqui nessa setinha, vou chegar o máximo que eu puder para lá. Se eu encostar muito aqui, na hora de eu cortar, eu vou ter problema. Então, eu pego e dou uma chegadinha para cá, dividindo o bastidor em duas partes, para que dê para me fazer as duas barrinhas. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou achar o meu ponto inicial do meu festonê, para me poder fazer depois a minha marcação da emenda perfeita. Então, eu venho aqui, nesse íconezinho, onde tem a agulhinha com o asterisco na ponta. Isso aqui é o posicionamento da agulha. Então, eu vou pedir para ele ir no meu ponto inicial, aonde que vai ser o meu primeiro ponto do meu festonê. Ele vai chegar aqui no ponto inicial. Eu vou colocar o meu ponto inicial, onde eu marquei aqui, bem ali aonde está marcado. Então, eu venho aqui, coloco bem certinho. Desço a minha agulha para conferir. Tá exatamente no ponto. Venho aqui com a minha fita crepe, prendo ali aquele lugarzinho para ele ficar bem presinho, bem certinho, para não sair do lugar. Prendo aqui. Vou pedir para ele ir lá no meu ponto final, aonde vai terminar a primeira parte da minha barrinha, do meu festonezinho. Confiro se está certo. Está certo. Então, isso quer dizer que o meu tecido está reto. Ele precisa estar bem retinho. Se você tem dificuldade com visualização do reto, faz uma linha reta. Traça uma linha reta do ponto inicial até o ponto final. Aí você vai ficar com uma visão bem certinha. Mas se você veio com a máquina no ponto final, no meio e no ponto inicial, ele tá numa linha reta, a barrinha vai sair retinha. Então, aqui agora a gente vai soltar a máquina
você coloca numa velocidade mais lenta, tá? Não trabalha com velocidade alta para não ter perigo de machucar a mão. Lembrando, ele vai fazer a marcação de onde a gente vai cortar a barrinha antes de fazer o acabamento do festonê. Então, vamos soltar. Tá iniciando no meu lugar certinho. Ele vai fazer aqui agora o festonê, o zigue-zague que antecede o festonê, né? Faz aquela parada para que a gente corte. Tá terminando de fazer aqui a marcação do corte. A gente vai tirar o bastidor aqui da máquina para poder cortar. Aproveitando que eu tirei o bastidor da máquina, eu venho aqui com o alfinete e dou uma prendidinha nessa parte para não ter perigo de fazer nem escapar, nem nada. Então eu prendo um alfinetinho aqui. Lembrando que nosso tecido ele está solto em cima do bastidor, então nós temos que tomar cuidado para não escapar, tá? Você pode prender no bastidor? Pode sim. Eu quis mostrar para vocês esse método que o pessoal chama de flutuação hoje, mas que faz 20 anos que eu bordo. E nada mais é do que você trabalhar com o tecido em cima da intertela sem prender ele no bastidor. Isso aqui serve muito para fazer barrinha, para fazer assim bordados que não tem um enchimento muito grande, não bate muito, não movimenta muito a máquina. Não dá para fazer um bordado grande, tá? Não dá para fazer um bordado cheio, porque vai enrugar o tecido e vai dar problema. Então, só assim em casos de barrinha mesmo, que é muito bom, porque é rápido. A hora que você pega a prática, no instantinho você faz um tanto. Então, aqui agora eu vou tirar a fita crepe para mim poder cortar. Eu vou deixar uma fita crepe aqui, porque esse pedaço do tecido aqui não vai ser cortado, tá? A gente vai cortar até aqui só, não pode passar para lá. Porque aquela tirinha que vai sobrar ali, ele vai servir pra gente fazer depois o acabamento na hora do bordado, na hora da máquina de costura. E aqui também eu não vou cortar. Olha, eu vou cortar só esta parte onde tá o festonê, sem cortar dessa linha que a gente marcou pra cá, tá? Então vamos cortar aqui. A gente corta só o tecido, sem cortar a intertela, tá? Não corte também a linha que está o zigue-zague aqui, para não soltar isso, o tecido do bastidor, o tecido da intertela. Porque se sair fora, tem que começar tudo de novo. Então vamos cortar aqui, olha, cortando só o tecido, tá? Que agora vai vir fazer o acabamento do festonê aqui. Então vamos cortando. Chegou aqui no final, tá? Eu corto pra baixo. Eu não vou cortar pra lá. Eu tenho que respeitar a minha paradinha aqui. Então vou até onde terminou meu festonê e corto pra baixo. Porque eu vou precisar dessa partezinha aqui depois pra mim fazer o outro bordado, né? Então eu vou precisar prender aqui pra fazer o restante da barrinha. Então eu estou fazendo a primeira parte, então daqui pra lá é a segunda. Então aqui eu não posso cortar, eu tenho que só terminar o festonê aqui. Agora é levar na máquina para fazer o acabamento. Agora a máquina vai fazer o acabamento, olha lá, vai fazer o preenchimento do festonê. Então nesse momento aqui é importante que esteja esticadinho o tecido, por isso que eu coloquei esses alfinetes ali. Agora é deixar a máquina fazer o pontinho cheio do festonê. A hora que terminar, a gente vai montar a segunda parte. Terminando o nosso festonê aqui, o acabamento da barrinha. Você pode usar esse método para fazer na própria fraldinha, pode usar para fazer em toalhinhas, tá? Em toalhas maiores. Aí é uma questão só de pegar a prática mesmo da colocação e lembrar certinho que tem que ter sempre o ponto do início e o ponto final da barrinha. Vamos lá agora tirar e começar a outra. Agora tirar a linha, né? Cortar a linha, tira a fitinha crepe, os alfinetes e tirar
bastidor. Para tirar o bastidor, lembrando, a gente vai ocupar essa outra parte da intertela. Então eu vou vir aqui e vou destacar, sem rasgar a intertela, para mim poder fazer a outra parte aqui. Então agora aqui é só mesmo voltar lá para a máquina. Aí nossa partezinha do festonê, vamos partir para a segunda etapa agora. Importante agora nessa segunda etapa que a gente vai fazer da barrinha é conferir o espaço, né? Que a gente fez com 16 centímetros, mas o tecido às vezes pode dar uma cedida, ele pode dar uma encolhidinha. Então a gente confere sempre a próxima etapa da barrinha, pra gente poder ver se tá do mesmo tamanho, se eu preciso dar um ajustezinho. Porque se você vai só fazendo sem conferir, pode ser que lá na última parte, se for uma barrinha maior que você vai fazer, na última parte ela dê uma diferença grande. Então é preferível você ir ajustando, porque ela vai ficando sempre mais igualzinha uma parte da outra. Então você vem aqui agora, a partir do nosso meio aqui onde a gente marcou, né? Tem 16 centímetros certinho. Então aqui não aconteceu de ceder e nem de encolher. Então aqui, ó, sempre ele vai passar um pouquinho do meio aqui, porque vai ser onde vai fazer a emenda. Então eu tenho sempre que fazer a medida a partir da onde terminou. Então terminou aqui onde tá meu pontinho, eu venho e meço pra frente, 16 centímetros. Então agora é só levar lá na máquina. A máquina, como eu não mexi em nada, ela parou lá no ponto inicial que a gente tinha deixado marcado lá no ícone da agulha, o ponto inicial. Então eu vou vir aqui, ó. Ela tá aqui no ponto inicial, ela tá como se ela estivesse no começo. Tá vendo? Olha lá, ó. Se eu colocar aqui, ela vai lá pro meio. O ponto do meio da barrinha. Então o que eu quero fazer? Eu quero chegar vou chegar o bastidor pra lá, pra mim poder fazer a outra barrinha aqui. Então eu venho na minha setinha e ando pra cá. Não vou chegar muito pra cá pra não acontecer de me atrapalhar na hora de eu cortar. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu ponto aqui, aonde ficou, que era o final deste, vai ser o começo do próximo. Então eu vou colocar este ponto aqui no princípio do meu bordado. Então eu vou lá no ícone da posição de agulha, coloco ele no começo do bordado, no começo do meu festonê. E coloco a minha agulha bem em cima daquele pontinho, onde foi o pontinho final da minha primeira parte da barrinha. Então eu venho aqui, coloco ele bem certinho, dou uma conferida. Vou lá no meu ponto final agora pra me ver se tá certinho. Ele tá um pouquinho fora, eu venho aqui e ajusto. Não mexo no bastidor, tá? Eu tenho que mexer no tecido. Eu não vou mexer na máquina, eu vou mexer no tecido. Então eu vou chegar o tecido aonde tá aqui meu pontinho final. Pronto, tá certo. Agora eu vou colocar minha fita crepe. Coloco a fita crepe. Vou no ponto inicial de novo pra me ver se não saiu do lugar. Certinho. E vou soltar agora. Agora é só soltar pra fazer a marcação e terminar o bordado. Eu vou soltar pra fazer a minha marcação. Se mesmo olhando o ponto inicial e o ponto final, que às vezes eu posso ter errado um pouquinho na hora de marcar, eu ver que tá fora, é só eu colocar. É só eu parar a máquina e colocar. Então essa parte que faz esse zigue-zague para marcar o corte também serve para você ver se a barrinha tá certa. Então vamos lá. Até agora tá tudo certinho. Vamos ver aqui na hora da emenda. Emenda certinho. Olha como que a emenda ficou certinha, tá vendo? Então eu posso deixar ele fazer tranquilo que vai dar certo. Agora é só fazer essa parte para fazer o corte. Terminando, agora nós vamos para a parte do corte. Fazer igual a gente fez na primeira parte.
levar lá na máquina para terminar. Terminada a segunda etapa da nossa barrinha do barradinho, né? Agora é a gente limpar, tirar as linhinhas, tá? Que ficaram. Tem algumas máquinas que fazem o corte da linha, tem outras que não, então capricha bem aí na retirada de alguma intertela que tenha ficado das linhas. E agora a gente vai montar o nosso barradinho na fralda. Então aqui agora, ó, barradinho prontinho. Agora é só tirar mesmo algum fiapinho que ficou, dar uma acertadinha nas linhas, fazer um arremate, caprichar no acabamento para poder montar lá. E já eu volto com o vídeo fazendo a montagem do barradinho na fraldinha. Tchau, tchau!